Vamos saber agora as causas e o diagnóstico da visão subnormal. Eu converso com o oftalmologista do Hospital de Olhos de Blumenau. Dando continuidade à nossa série de reportagens sobre visão, hoje eu estou aqui novamente no Hospital de Olhos de Blumenau e o meu entrevistado é o Dr. Luiz Paulo Lázaro. Já descobri aqui que ele não é blumenauense, que ele é carioca, é isso, doutor? Isso mesmo. Quantos meses o senhor falou? Anos, né? 2 anos? Vai fazer 2 anos. 2 anos que está em Blumenau. 2 anos em Blumenau. E por que veio para Blumenau, doutor? Surgiu a proposta de trazer para cá visão subnormal, neurooftalmologia e exames de eletrofisiologia. E eu achei uma oportunidade excelente, uma cidade mais tranquila, mais calma e numa estrutura muito boa como é o Hospital de Olhos. Então aí eu vim assim de sorriso aberto para fazer parte dessa equipe. Ele ainda está turistando, gente, 2 anos em Blumenau, e aqui nos bastidores ele confessou que ele está amando morar aqui em Blumenau. E a gente, claro, só agradece. Ficamos muito felizes por isso. Eu que agradeço a recepção. Doutor, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a visão subnormal. E eu queria que o doutor explicasse para mim, assim, para as pessoas de casa entenderem bem o que seria a visão subnormal. A visão subnormal, basicamente, quando nós vamos ao oftalmologista fazer os nossos exames de rotina, são apresentadas tabelas em que nós conseguimos enxergar até 100% dessas tabelas. Quando o paciente apresenta alguma lesão nos olhos, principalmente na mácula, que é o ponto principal de visão, essa visão cai. Então o paciente não consegue, com os óculos comuns, atingir a visão de 100%. Então, a partir daí, entra a visão subnormal, que tem como objetivo ampliar a imagem de forma a se esquivar do problema, da patologia, para que o paciente consiga ler, transformar letras menores em letras maiores, para que essa ampliação aumente além do defeito que o paciente tem na visão. Esse problema é um problema genético, é um problema hereditário, ou ele simplesmente aparece? Bom, a visão subnormal é uma consequência de lesões oftalmológicas prévias. Por exemplo, uma degeneração de mácula, glaucoma, lesões específicas na mácula, retinopatia diabética. Essas patologias, depois de tratadas, muitas vezes deixam sequelas, de maneira que o paciente não consegue ter uma visão útil, de maneira que aí entra a visão subnormal com as lentes específicas para vencer essas deficiências deixadas por essas doenças. Doutor, eu queria saber qual é a causa mais comum. Uma das causas mais comuns é a degeneração de mácula, geralmente afetando os idosos, e que hoje em dia temos muitos tratamentos possíveis, inclusive aqui no hospital, mas que, dependendo do tamanho da lesão em cima da mácula, que é o ponto principal de visão, os tratamentos encerram e a gente não tem mais o que tratar. Daí entra a visão subnormal, que é justamente para tentar ampliar e utilizar as áreas que ainda funcionam para o paciente poder enxergar melhor. Como é que é feito esse diagnóstico? O paciente chega aqui na clínica, de que forma que o senhor vai fazer esse diagnóstico? Normalmente eu recebo o paciente encaminhado, ele já me traz alguns exames anteriores mostrando o problema que ele tem. Já o próprio paciente já diz, olha, eu não consigo mais ler, eu não consigo mais exercer minhas tarefas normais do dia a dia, e isso está me trazendo uma angústia, etc. Às vezes é testemunho dos próprios familiares que acompanham, que referem isso. Então a gente já percebe isso no início, conversa com o paciente para ver o nível de necessidade que ele precisa e procedemos ao exame. O exame eu utilizo tabelas ampliadas, com as letras um pouco mais ampliadas, para começar a ver aonde há a maior limitação. Eu normalmente começo com as tabelas, elas têm tamanhos graduais maiores, de forma que eles vão diminuindo gradualmente, de maneira que eu consiga saber aonde o paciente está parando, aonde ele apresenta maior dificuldade. E a partir desse tamanho de letra, eu uso lentes que ampliam para tentar chegar às letras menores, de forma que o paciente consiga exercer o seu dia a dia. Então eu muitas vezes estimulo o paciente a trazer um objeto de leitura que ele esteja tentando ler e não consegue.
Às vezes um trabalho manual que eles tenha deixado de fazer e que gostaria de retomar. Então a gente regula tudo isso durante o exame, ampliação, distância, conforto, velocidade de leitura e dá as orientações. Muitas vezes você dá uma ampliação e sugere que o paciente pegue publicações com letras maiores, justamente para que ele consiga retomar esse aprendizado. Por quê? Na visão subnormal, eu não estou curando a área que está lesada. Eu estou utilizando as áreas sadias em torno dessa lesão para trabalhar pelas áreas lesadas. Então eu tenho que estimulá-las gradualmente, de forma que ele consiga ter uma leitura útil, né, e satisfatória. Porque uma das queixas muito comuns é o paciente dizer, olha, eu começo a ler, eu demoro tanto que eu perco o sentido da frase. Daí tem que voltar e ler novamente. Então isso se torna extremamente cansativo para o paciente. Então justamente acelerar a velocidade de leitura mediante não só a ampliação, mas também ao aumento do tamanho do caractere, já facilita muito o paciente e ajuda ele a retomar essa velocidade e fazer sentido. A correção é feita através de óculos? A gente normalmente existe a possibilidade de colocar óculos com ampliação, as lentes são ampliadas de forma a que essa imagem se torne maior para que o olho consiga perceber. Existem outros acessórios como réguas-lupa, como lupas de mesa. Existe até a parte com informática, que são aparelhos que amplificam para um monitor de TV ou de computador, de forma que o paciente consegue passar como se fosse um mouse sobre o texto e esse texto aparece ampliado na tela. Não quer dizer que o paciente ele vai usar um óculos daquele fundo de garrafa, não é isso? Não obrigatoriamente. Às vezes nós precisamos de ampliações muito grandes e geralmente as ampliações são boas para leitura, que o paciente vai fazer dentro de casa. Então já não transtorna muito. As questões para longe é que às vezes só em algumas situações a gente gosta de colocar quando o paciente precisa. Às vezes são pequenos telescópios que eles podem usar para localizar o número do ônibus e aí ele guarda no bolso e sobe no ônibus, por exemplo. Isso. Agora, uma coisa muito importante que às vezes acontece e que digamos assim, eu chamo um pouco de folclore, né? O paciente tem uma lesão, então ele não precisa dos óculos comuns. E muitas vezes não é prescrito. E uma das coisas que eu primeiro faço é avaliar se o paciente tem algum grau. Imagine um paciente com 3 graus de miopia. Qualquer paciente normal com 3 graus de miopia, ele não levanta da cama sem pegar os óculos. Então você imagina um paciente que já tem uma lesão e ainda tem 3 graus de miopia. Então se você não ajudar ele a corrigir esses 3 graus de miopia, ele já está com uma maior dificuldade para conseguir enfrentar o dia a dia. Eu digo isso porque muitas vezes para o paciente representa um certo nível de independência. Levantar à noite para ir ao banheiro ou tomar um copo d'água. Ele tem 3 graus de miopia, ele coloca os óculos, ele consegue se localizar e se locomover na casa. Porque como as lesões muitas vezes são muito centrais, a periferia enxerga. Com menos qualidade, mas enxerga. Se ele já tiver o grau corrigido nos óculos, muitas vezes representa uma independência para ele, porque tem que acordar alguém ou chamar alguém, olha, eu preciso ir à cozinha. E ele não precisa, ele tem essa independência. Ele tem como se virar sozinho. Por isso que é muito importante sempre a gente perceber se há necessidade dos óculos comuns também, antes até mesmo da visão subnormal, porque isso já vai representar um auxílio muito grande para o paciente. O que acontece com o paciente de visão subnormal? Ele tem uma lesão na mácula, que é o ponto principal de visão, que vê todos os detalhes. No fundo de olho, nós temos o nervo óptico e a mácula. A mácula é justamente onde há a maior concentração de receptores que fazem toda a visão de detalhe. Cor, contraste, forma, profundidade, tudo concentrado ali. E aí toda essa informação que é registrada pela mácula é que vai ao cérebro para justamente gerar a imagem no nosso cérebro. A partir da mácula, como havíamos visto, essa qualidade diminui um pouco, porque não daria para ter 100% de percepção em todo o campo. Então a mácula é o ponto principal do foco de visão, que é quando a gente consegue ler, ver os detalhes e as formas. E à medida que se afasta, se transforma no campo visual periférico, que é a percepção do entorno.
Então, toda vez que precisamos olhar um detalhe, temos que virar os olhos para aquele detalhe para que as máculas façam a focalização justamente no detalhe. Então, o que acontece? Quando olhamos para um determinado ponto, eu consigo ver o que está no centro e o que está em volta eu percebo, que é o campo visual da periferia. Então, por exemplo, eu estou olhando para você, eu consigo perceber que tem a minha mesa, tem a minha estante e tudo em volta, porque não é só, eu não estou só olhando só você, todo o campo visual percebe isso. Quando eu tenho uma lesão na mácula, o paciente olha para você, ele vê uma mancha escura, que pode ser maior ou menor, onde ele estaria olhando para o seu rosto, mas ele consegue perceber o que está em volta. Pela periferia. Pela periferia. O campo visual periférico consegue perceber. Então, muitas vezes acontecem uns detalhes. O paciente tem dificuldade para leitura, mas se locomove bem. E às vezes para o familiar e fala, não, mas ele se locomove bem. Ele não sei por que ele não enxerga bem. Às vezes é exatamente isso. A lesão atrapalha para uma leitura detalhada, mas a percepção geral, ele se locomove bem na casa. Por exemplo, alguns pacientes de visão subnormal a gente sugere, não mude os móveis em casa, porque o paciente já conhece as posições, então ele sabe circular na casa com desembaraço. São esses detalhes que a gente às vezes coloca. Então a visão subnormal tem como objetivo tentar ampliar a capacidade de visão para que essa mancha que esteja na frente, as letras ultrapassem o tamanho da mancha, para que ele consiga perceber com a retina que ainda funciona em torno do defeito. Entendi. Por isso a ampliação procede dessa forma. E isso é que a gente orienta sempre. Então, justamente com as ampliações, de forma a ele conseguir tamanhos menores. E essa visão periférica que ele tem, ele enxerga normal ou ele só vê vultos? Exatamente isso que eu ia colocar. A visão periférica, à medida que a gente se afasta do centro de visão da mácula, essa visão periférica ela perde um pouco de especificidade ou de qualidade. Isso acontece com qualquer um de nós. Como eu te falei, eu olho para você, eu vejo você com detalhes, porque as minhas máculas estão olhando para você. Eu tenho a percepção da mesa aqui, que existe um objeto, mas se tiver alguma coisa em cima da mesa, eu teria que olhar para aquele objeto para enxergar. Mas eu tenho a percepção do ambiente em torno, que é de uma qualidade um pouco menor. Doutor, para as pessoas que estão nos assistindo e que de repente têm em casa um familiar, né, que ele esteja percebendo algo diferente, qual a dica que o doutor deixaria? A minha sugestão é sempre a mesma, conversar. Inicialmente conversar. O que está vendo? Alguma dificuldade? Porque às vezes o paciente demora a se queixar. Então, às vezes, olha, eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo fazer a minha costura, não estou conseguindo fazer minhas palavras cruzadas, etc. Acontece, isso às vezes gera um quadro depressivo, o paciente começa a deixar de fazer. Então, tem que ter esse cuidado com o paciente de perguntar, trazer para o exame, para a gente poder solucionar, ajudar a solucionar esse problema. Por quê? Tanto que como eu faço, quando eu faço os exames, os testes de visão subnormal, eu deixo os horários finais do meu dia, tanto na manhã quanto na tarde. Por quê? Um paciente precisa mais atenção. Muitas vezes você tem um paciente que chega deprimido, triste, que olha, minha razão de viver era a leitura e eu não estou conseguindo. Então você primeiro tem que conversar com ele, olhar o problema dele, explicar com calma o que está acontecendo, entender o que ele precisa e daí trabalhar em cima disso. Porque justamente para que ele ganhe de novo o estímulo do dia a dia da leitura e não abandone isso. Senão ele vai ficando cada vez mais deprimido. Você tem que trabalhar toda a necessidade do paciente do dia a dia, para que ele alcance o que ele precisava fazer. Doutor, muito obrigada aqui pela entrevista e para vocês que estão em casa, prestem mais atenção, né, seus familiares, seus entes queridos, de repente não seja depressão e sim uma consulta aqui num oftalmologista. Hoje nós conversamos então com o Dr. Luiz Paulo Lázaro, é isso? Sim. Aqui do Hospital de Olhos de Blumenau, que fica aqui na rua 7 de setembro, em frente ao Shopping Nova Marte.